mostrar para vocês, né? Boa tarde, Ingrid. Você acha bom gravar? Na verdade, tem muito pouco aluno aqui hoje, né? Não sei se o pessoal tá achando que vou gravar tudo e não tá vindo. Ai, vou parar de gravar, hein? Tem que vir a aula. Deixa eu então abrir aqui o YouTube para botar. Pronto. Comecei a transmitir. Na verdade, ela é importante no sentido de que é um conteúdo que, dependendo da linha que você for seguir, por exemplo, eu dei por muitos anos, na verdade, eu comecei a dar aula para psicologia em 2011, e é para neuropsicoterapia, que era uma pós, na verdade não era nem pós-graduação, era especialização que se utilizava muito da teoria do apego, da Diana Foch, e como neurocientista, a base deles era o Porges, que é isso que eu vou falar para vocês. E tem, por exemplo, a parte da Somatic Experience, quem gosta de experiência somática, utiliza muito isso. Então, mesmo que vocês não se virtuem por esses caminhos, eu acho que pelo menos você ter ouvido falar, saber discutir, saber, tá, já sei do que você está falando, não concordo, concordo, eu acho que é interessante para vocês saberem. Só que eu já adianto para vocês uma coisa, eu dava 2 aulas de Porges, né? 2 aulas de 8 horas. Então, assim, é uma teoria muito, muito grande, muito complexa. Então, eu vou falar em 20 minutos, meia hora, só para vocês terem o conhecimento, tá? Porque é curso longo, muita coisa, como ele chegou a essa teoria, então eu vou fazer só um apanhado, só para vocês terem uma noção, tá? Se alguém ficar curioso, enfim, entre em contato comigo, tá? Então, então se vocês estão falando que vai fazer as entrevistas de estágio, então acho que eu começo com esses 16, tá?
porque senão eu vou me enrolar, não vou conseguir ir para o estudo dirigido, tá? Então, deixa eu botar para ir ao vivo lá no YouTube. Espera aí. Ai, por que não apareceu para ir ao vivo? Foi, pessoal, estamos ao vivo. Posso começar. Bom, então hoje, como eu já falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou terminar a ideia do sistema nervoso autônomo, então a parte clássica, né, que a gente costuma dar na graduação mesmo, e vou falar só um pouco da teoria polivagal do Porges, tá? Então, só relembrando aqui, eu não sei se a gente chegou a ver na aula passada, eu acho que a gente não falou, a gente terminou exatamente no parasimpático, mas eu não cheguei a falar como seriam essas ações do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Lembrando, né, que quando a gente fala no simpático, a gente pensa na mobilização para ação, na luta e fuga, lembra? E quando a gente fala no parasimpático, a gente pensa no repousar, na digestão, tá? E todos os ajustes autonômicos necessários para acontecer nesses dois componentes do sistema nervoso autônomo. Outro ponto importante, eu acho que eu cheguei a comentar, é a gente ter em mente que o sistema nervoso autônomo ele está funcionando o tempo todo, 24 horas por dia, até para eu me levantar da cadeira, tá? Você precisa ter esses ajustes autonômicos, esses ajustes fisiológicos. Então, controle da sua pressão, da sua frequência cardíaca, tá? Do trato gastrointestinal, do movimento do trato gastrointestinal. Então, agora a gente vai pensar como eles funcionam. Será que um liga, o outro desliga? Como será que isso funciona, né, no sistema nervoso autônomo? Então, no caso, a gente precisa ter em mente que a maioria das vísceras recebe inervação de ambos os sistemas. Então, por exemplo, no coração, eu recebo inervação simpática e eu recebo inervação parasimpática. Lembrando, o que o sistema nervoso simpático faz no coração? Aumenta a frequência cardíaca, certo? Aumenta a força de contração do coração. O que o parasimpático faz? Promove bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, o que é isso? É antagônico. A gente pode pensar que essas influências do simpático e do parasimpático no coração, elas são antagônicas. E assim é, muitas vezes, nas vísceras. Então, por exemplo, no trato gastrointestinal, enquanto o parasimpático ele vai promover a digestão, a peristalse, a formação de urina, o simpático faz o contrário. Por quê? Porque você quer, de uma forma geral, lutar e fugir. Você está se mobilizando para ação. Você não está interessado em formar urina, você não está interessado em digerir, tá? Então, o simpático no trato gastrointestinal tem um efeito oposto. Então, a gente precisa ter em mente que ambos esses sistemas aqui, eles não podem ser ativados de forma intensa ao mesmo tempo, porque são incompatíveis, tá? Então, de uma forma geral, eles não são ativados de uma forma intensa juntos, porque enquanto um promove bradicardia, o outro promove taquicardia, enquanto um promove digestão, o outro inibe a digestão, tá? Só que sempre esse padrão de atividade é sempre antagônico? Não. Existem regiões, como a gente já falou na aula passada, que ela é exclusiva, por exemplo, de inervação simpática. Um exemplo disso é a glândula sudorípara, tá? Que é o suor, que é tanto usado na pesquisa de emoção. Então, de uma forma geral, quando você visualiza um estímulo emocional, você tem um aumento da condutância da pele. Isso significa o quê? Aumento da sudorese, tá? Isso de uma forma geral. É sempre que isso acontece? Não. Então, a gente vê, por exemplo,
que quem tem uma alta pontuação na escala que vai aferir sintomas de sociopatia, ele não vai ter, por exemplo, esse aumento de sudorese frente a estímulos emocionais, tá? Mas, de uma forma geral, a maioria dos indivíduos frente a estímulos emocionais, você tem um aumento da sudorese. Todas as emoções, não. Né? A gente viu que, por exemplo, uma revisão mostrou que a tristeza, ela não promove esse aumento de sudorese, tá? E um outro ponto, eles podem funcionar em conjunto para um determinado objetivo. Então, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático, ele promove a ereção, tanto no masculino quanto no feminino, tá? Quando a gente pensa no feminino, seria a ereção do clitóris. E o sistema nervoso simpático, ele promove a ejaculação. Então, esse é um ponto importante, que quando a gente pensa num problema de ereção, a maioria das pessoas pensariam o quê? No sistema nervoso simpático, porque as pessoas, de uma forma geral, pensam que é o sistema nervoso simpático que está atrelado às emoções. E isso não é verdade, tá? O sistema nervoso autônomo, como um todo, tanto o componente simpático quanto o componente parasimpático, está relacionado à emoção, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse caso, a gente tem a ereção pelo sistema nervoso parasimpático, e quando existe a dificuldade da ereção masculina, o estresse, ele vai influenciar o quê? O sistema nervoso parasimpático. Então, por exemplo, se a pessoa está estressada e está com esse problema de ereção, quando você quer saber realmente se é um problema de estresse, se é um problema emocional, se é um problema psicológico, essa ereção, ela deve ocorrer durante a noite, né? Então, durante a noite, quando a gente está dormindo, o que está funcionando de uma forma muito forte? É o parasimpático, tá? Então, quando você está dormindo, mesmo que o indivíduo ele tenha problema na ereção, por conta do estresse, quando ele está dormindo, essa ereção ela vai acontecer. Então, isso já é um indício que seria um problema emocional, tá? Então, nem sempre vai ser antagônico. Isso daí que ficou claro, tá? Porque tem algumas vísceras que são inervadas só pelo simpático e em algumas situações, ambos vão funcionar para um objetivo comum, tá? Tanto o simpático quanto o parasimpático está funcionando no ato sexual. Um para ereção e o outro para ejaculação, tá? Os músculos lisos dos vasos sanguíneos, na maioria das vezes, também é inervado só pelo simpático, tá? E aí, um ponto que eu queria falar para vocês, que o que a gente tem de mais atual? E isso aqui, gente, é o que se acha atualmente. Vocês vão ver que na teoria polivagal não é assim que está na teoria, né? Porque a concepção mais atual é que ambas as divisões, o simpático e o parasimpático, funcionam continuamente na regulação do organismo, tá? Para quê? Para manter a homeostase frente às mudanças externas. E o que seriam essas mudanças externas? Seria exatamente, a gente pode pensar num estímulo emocional. Então, quando você está numa situação ameaçadora, você vai precisar recrutar mudanças fisiológicas e ajustes autonômicos. Quando você está numa situação de segurança, você também vai promover esses ajustes autonômicos, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, que são trabalhos do grupo que eu faço parte, tá? E nesse caso, para vocês verem o quanto é complexo, tá? Então, por exemplo, os animais, de uma forma geral, eles têm respostas de defesa. E os seres humanos, como mamíferos, eles também apresentam essas respostas de defesa, tá? Então, aqui nesse caso, né? O que os indivíduos eles veem no laboratório? Eles veem imagens muito fortes de corpos mutilados, tá? E o que a gente está aferindo enquanto esses indivíduos eles estão visualizando essas imagens de corpos mutilados? A gente está aferindo a frequência cardíaca, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem neutra, no sentido de que não gera nenhuma emoção, e aqui a gente tem uma imagem negativa de corpos mutilados. E o que acontece? O que acontece quando esses indivíduos em laboratório estão vendo essas imagens negativas?
a gente tem uma diminuição, está demorando para chegar aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca, tá? A gente tem essa bradicardia do medo. Então, o que a gente acredita que está acontecendo com esses indivíduos quando eles estão no laboratório? A gente chama disso de um comportamento de freezing, tá? Um comportamento de imobilidade atenta. Por quê? Porque, nesse caso, o indivíduo está apenas visualizando uma ameaça, certo? Ele apenas está visualizando uma ameaça de corpos mutilados, tá? E quando você está nesse estágio de apenas você está visualizando a ameaça, mas o predador, a ameaça não te encontrou, você não está em luta direta, a gente tem um padrão de resposta de defesa, que é esse padrão de imobilização. Mas não é aquela imobilidade tônica que eu falei para vocês, é o freezing, é uma imobilidade atenta, onde que ele percebe o ambiente. E o que você vai ter aqui? Você vai ter essa bradicardia, que a gente fala que é a bradicardia do medo, tá? Isso aqui, gente, é só para mostrar, eles também ficam numa plataforma de força, para ver a oscilação corporal. Esses indivíduos, quando eles estão visualizando a imagem de corpo mutilado, você tem uma redução dessa oscilação. É como se eles ficassem de fato imobilizados. Porque quando a gente está em pé, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente não fica ali paradinho, né? A gente fica nessa oscilação corporal. Quando eles estão visualizando essa imagem de corpos mutilados, você tem essa redução, tá? Essa redução dessa oscilação. Indicando o quê? Que, de fato, isso pode estar levando os indivíduos a essa imobilidade atenta, a esse freezing, tá? E aí, para mostrar para vocês que... E aí a gente já quer falar o seguinte, toda imobilização, então, vai levar à bradicardia, né? Porque, bom, o simpático seria o quê? O que acontece no simpático? Mobilização para ação. Então... E o simpático faz o quê? Taquicardia. Então toda imobilização é assim, fechado, e é isso, beleza, sistema nervoso autônomo é facílimo. E aí, qual é esse experimento? Foi um experimento dificílimo, tá? Já falo para vocês que foi um experimento que precisou que os psiquiatras estivessem lá, que os psicólogos estivessem lá, acompanhando os experimentadores de neurociência a realizar esse experimento. Por quê? Porque agora a gente saiu, naquele experimento anterior, eram estudantes universitários que não tinham nenhum diagnóstico de nenhum tipo de transtorno mental, tá? Quando a gente viu aquela bradicardia para as fotos de corpos mutilados, aqui, nesse caso, eram pacientes com transtorno de estresse pós-traumático que frequentavam o ambulatório do IPUB, da UFRJ, diagnosticados sob uso de medicação, faziam terapia cognitiva comportamental, então eles tinham um psiquiatra ali, eles tinham um psicólogo. E aí, qual era a ideia? A ideia era aferir se poderia ter algum resquício daquela imobilidade tônica, tá? Que é aquela, não sei se todo mundo lembra, mas eu já falei algumas vezes, que a imobilidade tônica, no caso, seria o último recurso de defesa. É quando você sente um medo, algo assim, que te deixa extremo, com seu altíssimo nível de medo. Você não tem mais recursos para lidar com aquilo. Então, você pode entrar nessa resposta automática de defesa, que é a imobilidade tônica, tá? Em outros animais, em animais não humanos, seria o fingir de morto, tá? Então, quando você fala assim, aquele animal ali está fingindo de morto. Não, é uma resposta automática quando você está num contexto de ameaça inescapável, tá? E aí, o que acontece? Eu acho que eu já falei aqui o que é transtorno de estresse pós-traumático, mas relembrando que ele é um transtorno que ele ocorre e é um dos únicos do DSM que ele precisa de um evento. E o que é esse evento? É um evento traumático, é um trauma, tá? Pode ser um abuso sexual, uma morte inesperada, um crime violento. Você precisa desse trauma e, a partir desse trauma, o indivíduo ele desenvolve sintomas de hiperexcitação, de revivescência, ele revive o trauma, de evitação, ele evita tudo que lembre o trauma.
ele passa a ter cognições negativas, emoções negativas persistentes. Esse é o transtorno de estresse pós-traumático. Eram com esses pacientes que a gente estava lidando. E por que foi extremamente difícil? Porque no experimento anterior, a gente usou o quê? A gente usou estudantes universitários e eles visualizavam fotos de corpos mutilados. Nesse caso, os pacientes, eles ouviam seu próprio trauma num roteiro traumático. Como eles tinham trauma personalizado que desencadeou o TEPT, eles ouviam o seu evento traumático e eles ficavam na plataforma de força e eles também ficavam sendo monitorados pela frequência cardíaca, tá? E alguns deles relataram uma imobilização, ter experienciado imobilidade tônica durante o trauma e outros não. E o que foi visto? Que os indivíduos que tinham apresentado sintomas de imobilidade tônica apresentavam o quê? Uma diminuição da oscilação corporal e que é compatível com uma imobilidade e um aumento da frequência cardíaca. Então, além dos... E a imobilidade tônica é extremamente aterrorizante, no sentido que você continua com seus planejamentos motores, então você tem o feedback proprioceptivo do que está acontecendo, mas você tem uma ruptura entre o seu córtex motor e o neurônio motor que está lá na medula. Então você manda os comandos, eu quero gritar, mas você não grita. Eu quero me mover e você não grita. Eu quero dizer que não e você não grita. Tem essa disruptura. E, além disso, tua frequência cardíaca está lá no máximo, tá? Então, aí a gente vê como o simpático e o parasimpático, eles estão funcionando nesse processo de imobilização. E aí, falando para vocês aqui, que foi um experimento muito difícil, né? Pelos pacientes vivenciarem aquilo e aquilo de novo, e pelo fato dessa característica deles revivenciarem o trauma, né, no sentido de que eles vão reviver o trauma. Eu não estou nesse artigo, eu não fiz parte desse artigo, então eu não estava lá para falar para vocês como foi, mas eu sei que foi difícil, foi um experimento difícil, e a gente vem trabalhando exatamente com essa resposta de defesa. E na divulgação dessa resposta de defesa, quando a gente for falar de emoção, eu trago para vocês um e-mail que a gente recebeu de uma vítima de estupro, né, que teve imobilidade tônica durante o estupro, e ela achou os nossos artigos de imobilidade tônica e ela passou a se sentir menos culpada, tá? Porque você ter imobilidade tônica durante o evento traumático é um fator muito grande de vulnerabilidade para desenvolver TEPT, tá? Então, o fato de você ter ficado imóvel durante o trauma é um preditor para a gravidade de transtorno de estresse pós-traumático, para não resposta a tratamento farmacológico de transtorno de estresse pós-traumático. E o que a gente está vendo é que o porquê. Por que essa imobilização te torna tão vulnerável a esse transtorno? Exatamente porque ela gera vergonha e culpa. Porque não é uma reação que você espera, né? Você não acha que ela é adequada, né? Frente a um evento traumático. Você acha que o adequado é o quê? Fugir ou lutar até morrer. Não conseguir dizer não, né? Não conseguir se mover, né? Parece que você está dizendo ok, né? Não estou falando nada, estou paralisado, e não é algo que você tenha vergonha, tá? Tanto vergonha quanto a culpa. E quando as pessoas sabem, né, que isso é uma resposta conservada evolutivamente e que não é algo, como eu falei para vocês já, né, que ela é automática, ela é reflexa, não é algo que você tenha intenção de fazer, isso alivia bastante a culpa. Porque tem casos, por exemplo, de pessoas que o filho estava se machucando e nada foi feito, ficou totalmente paralisada. Agora, os profissionais de saúde, a gente está vendo na pandemia, alguns deles entrando nessa paralisia, não conseguindo ajudar. Não é algo que eles imaginam que vão ter, né? Eles só têm porque estão com medo enorme,
e se sentem culpados, como a Letícia falou, culpa e vergonha, tá? Bom, agora eu vou entrar na teoria polivagal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre o experimento? Pode comentar. Sobre a imobilidade tônica, fiquem à vontade. Augusto é um barato, achei interessante. Mas não tem nada para falar, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Letícia também não. Então, gente, o que eu queria trazer até aqui para vocês entenderem é que aqui, não, tudo certo, ficou bem esclarecido, é que é aqui que começa a interseção com a psicologia. Por quê? Quando a gente vai investigar essas respostas de defesa e o que acontece, a gente precisa saber o que é o sistema nervoso autônomo, o que o simpático está fazendo, o que o parasimpático está sabendo. Minimamente, qual é o neurotransmissor, né? Que um é noradrenalina e o outro é acetilcolina, tá? E agora a gente vai falar... Ai, gente, já é 1 hora, eu tinha me planejado para 1 hora, já está no estudo dirigido. Meu Deus, eu falo muito. Agora a gente vai entrar na teoria polivagal, tá? Na teoria polivagal, então, essa ideia de que o sentimento de segurança é o próprio tratamento, a importância do sistema nervoso na regulação do rosto e do coração, ela vem da teoria polivagal, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, o Porges, e isso daí, agora eu vou... O primeiro ponto do Porges sobre neurocepção, tá? Que ele fala o seguinte, que o sistema nervoso dos mamíferos, eles têm uma capacidade de forma automática, constante, ininterrupta, de procurar, de detectar pistas de segurança e de ameaça no ambiente externo e no ambiente interno. Então, o sistema nervoso, de forma automática, busca por pistas de segurança e ameaça, tá? Então, conforme a gente está conversando aqui, tanto eu quanto vocês estamos buscando pistas de segurança e pistas de ameaça no ambiente. É de forma consciente? Não, tá? Então, é como se o sistema nervoso dos mamíferos tivesse sido moldado evolutivamente para sobreviver a contextos ameaçadores e para cooperar e interagir em contextos de segurança. Então, é como se os mamíferos eles necessitassem se sentir seguros, tá? Essa parte da neurocepção do Porges, ela é super aceita na neurociência, tá? Então, isso a gente já fala para vocês. Isso já é super aceito. Já tem livros didáticos falando da importância das pistas de segurança, de se buscar pistas de segurança no ambiente. E aí, onde que o Porges entra? Essas pistas de segurança, e isso é um ponto, né, que depois a gente vai discutir, elas se encontram muito na face, no nosso rosto. Então, o contato olho a olho, o nosso tom de voz, o que a gente escuta, sabe? Então, a face ela é extremamente importante para a detecção dessas pistas de segurança. Então, ele já começa a atrelar o rosto, o seu padrão cardíaco, o seu coração e o sistema nervoso. Ele trabalha nessa tríade: rosto, coração e sistema nervoso, tá? E aí, quando ele traz para a gente a importância do rosto, e agora a gente usando máscara para caramba, principalmente agora as crianças usando máscara, né, onde a gente não consegue expressar a emoção e nem perceber essas pistas de segurança, é um ponto que tem sido debatido, tá? O que isso vai trazer de disruptura ou não, tá? Porque a ideia é exatamente da importância do rosto. E quando eu dei essa aula ano passado, que já era na pandemia, para psicologia, e no caso era já para pós-graduação, uma psicóloga falou assim, eu tenho tentado levar na terapia que a gente é muito mais que o rosto, né, que nós somos muito mais que a face. Então, ela falou assim, você, Eliana, é muito mais que seu rosto, a gente consegue perceber em outros locais do corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também ter em mente que, em termos evolutivos, a gente aprendeu a detectar as pistas aqui, no rosto, tá? Então,
é algo que a gente precisa trabalhar. E aí, qual a ideia do Porges? A ideia dele, e aí eu espero assim, isso é um adendo, tá? Não é para vocês colocarem em prova, mas é que além do simpático e do parasimpático, os mamíferos, de uma forma geral, eles também teriam um sistema nervoso social. E aí, ele faz o seguinte, ele começa a categorizar, por exemplo, quando a gente detecta as pistas de segurança, tá, no ambiente, a gente vai ativar o nosso sistema nervoso social. E é aqui onde a gente vai conseguir aprender, é aqui onde a gente vai conseguir interagir, é aqui onde a gente vai se autorregular pelo outro, tá? É nesse sistema social aqui. Então, ele propõe que a gente, e aí em tudo que a gente faz, né? Que a gente leve pistas de segurança para a terapia, que a gente, aí no meu caso, que eu leve pistas de segurança no ensino, para a gente conseguir ativar esse sistema nervoso social aqui. Por quê? Porque, segundo a ideia dele, é aqui onde mora a saúde física, é aqui onde mora a saúde mental, tá? É aqui onde a gente vai conseguir cooperar com o outro. E segundo vários antropólogos e psicologistas evolucionistas, né, eles acreditam que a cooperação é fundamental para a sobrevivência do ser humano, tá? É aqui que a gente vai conseguir interagir. E os outros dois sistemas nos permitem o quê? Nos permitem nos defender. Então, tanto o simpático quanto o parasimpático são sistemas de defesa, segundo Porges. E o simpático, ele vai ser ativo quando a gente detecta uma ameaça no ambiente, e o parasimpático quando a gente detecta aquela ameaça inescapável, tá? Então, por exemplo, esse sistema social, ele apareceu apenas nos mamíferos. Então, ele é o mais recente evolutivamente. Depois veio o simpático, e o mais antigo evolutivamente, segundo Porges, é exatamente o parasimpático, tá? E é aquele sistema que você não deve ativar, porque se você ativa, você está ativando um sistema que vai te levar àquela bradicardia, que pode te levar, inclusive, à morte, tá? Segundo Porges, é um sistema mais antigo. E tanto o simpático quanto o parasimpático, se você ativa de uma forma muito intensa, segundo Porges, isso daí não é bom para o ser humano, tá? Então, a teoria polivagal, ela vai se basear no estudo da evolução do sistema nervoso e vai expandir a teoria do sistema nervoso autônomo de 2 ramos, simpático e parasimpático, para 3. Social, simpático e parasimpático. Tá? E esse social, ele é ativo por pistas de segurança, esse simpático por pistas de ameaça e esse parasimpático por risco de morte, tá? Então, ameaça, sim, inescapável, te leva a esse aqui. Bom, e aí, a ideia dele é o seguinte, que a gente vai usar cartadas, a gente sempre vai tentar interagir com o sistema mais recente, tá? Então, a gente vai tentar sempre responder com o sistema social. Se a gente não conseguir, a gente vai para o simpático. Se a gente não conseguir o simpático, a gente vai para o parasimpático. É o último recurso, segundo Porges, é você entrar com o parasimpático, que é o mais antigo, tá? E como veio essa ideia dele? Essa ideia dele veio a partir do coração. Aí que eu falei para vocês do nervo vago, tá? Eu falei para vocês que o nervo vago, que é o nervo top do parasimpático, que eu falei assim, olha, o único nervo que vocês precisam saber o nome é o nervo vago do parasimpático, é aquele nervo assim top, 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 porque é o nervo que vai inervar a maioria das vísceras, né? O trato gastrointestinal, o esôfago, a laringe, a faringe, o coração, tá? Levando o quê? A uma bradicardia do coração. Só que a ideia do Porges é que você tem um vago que é mielinizado e um vago que não é mielinizado. Por isso o nome, teoria polivagal. São 2 nervos. E o que o Porges faz é pegar um nervo vago
que de uma forma clássica está todo no parasimpático e dividir em dois. E dizer aqui, ó, esse aqui não mielinizado é péssimo para os seres humanos. Esse aqui, mielinizado, é ótimo. É isso que está levando à saúde mental. É esse nervo vago que você precisa ativar na terapia, tá? É esse controle do coração que vai te levar a esse sistema social aqui. É ele que vai ser ativo por essas pistas de segurança. Não o vago sem mielina, o vago antigo. E esse vago mielinizado e não mielinizado, ele só aparece nos mamíferos. Então, por isso que ele diz que o sistema nervoso social só se encontra nos mamíferos, tá? Então, por exemplo, aqui ele fala que o parasimpático está relacionado com a imobilização, com a dissociação, com a catatonia, tá? Também fala que esse parasimpático, quando o recém-nascido tem a morte súbita, também está relacionado ao parasimpático. E todos aqueles efeitos de calma que a gente tem quando experiencia uma bradicardia é por conta do sistema nervoso social, tá? Então, a bradicardia, junto com a ocitocina, que te leva à calma, é quando você ativa o sistema nervoso social, que é o vago mielinizado, tá? Ficou claro, gente? Até aqui? Podem perguntar. Ficou? Sim? Ah, gente, e eu acho tão difícil essa teoria. Ah, que bom. Bom, então, a ideia dele... Tá, peraí, tem uma pergunta. Mas por que mielinizado, não mielinizado? Qual a relação? Então, quando a gente pensa na mielinização, a gente pensa que ela é mais recente evolutivamente. Quando o vago mielinizado, ele só apareceu nos mamíferos, tá? E ele que vai ter um tônus maior no coração. Ele que vai ter um tônus ali no coração que vai te permitir regular as batidas do coração de uma forma geral, tá? E ele diz que é esse tipo de controle no coração. E um outro ponto importante para a gente entender, lembra que eu falei para vocês, é que o corpo também regula o sistema nervoso. Não é só o sistema nervoso que regula o corpo. Então, por exemplo, e aí por isso que vem essas práticas de respiração, de yoga, porque se de alguma maneira você consegue ativar esse vago, que a gente fala que é o vago ventral porque é um núcleo lá no tronco cefálico, que eu nem quero entrar em detalhe com vocês, mas esse vago mielinizado, esse vago do sistema nervoso social, você está promovendo a saúde. E aí ele tem uma porção de artigos, que aí não dá para a gente discutir, com sociopatia, com autismo, ele propõe um tratamento para autismo, tentando recrutar o sistema nervoso social. Então, existe toda essa ideia, tá? Então, é por isso, porque os mamíferos são os únicos que são polivagais. Ele tem um vago mielinizado e um outro vago que não é mielinizado. E esse vago não mielinizado, quando ele entra no coração, segundo Porges, vai te levar uma bradicardia que pode te levar à morte. A bradicardia da imobilização, a bradicardia da dissociação. Essa é a ideia do Porges, tá? Só que a bradicardia promovida pelo sistema nervoso social promove calma, um estado de ativação do seu organismo em um nível ótimo. Nesse sistema, você consegue se comunicar via expressão facial, gestos e posturas. Você consegue ter uma habilidade muito grande para ler pistas sociais. É como se você entrasse nos circuitos de defesa do simpático e do parasimpático, você parasse de conseguir entender as pistas sociais, de ler as pistas sociais, tá? Aí ele diz expressar comportamentos sociais, comportamentos pró-sociais, isso tudo aqui no sistema nervoso social. Já na divisão simpática, você teria uma hiperativação, um aumento da frequência cardíaca, mobilização, e aqui você teria pânico, luta e fuga, tá? Na divisão parasimpática, pensando, gente, não é o parasimpático que a gente viu lá, porque o parasimpático que a gente vê numa forma tradicional
engloba o vago mielinizado e não mielinizado, tá? Isso aqui é uma teoria que está sendo muito usada na prática clínica, tá? E aí você tem um hipoarousal, diminuição da frequência cardíaca, colapso dissociativo, imobilidade e desmaio, tá? Esse aqui, segundo Porges, seria o último recurso e que seria extremamente danoso à fisiologia do mamífero, tá? Você entrar aqui. E o que a gente tem lá da fisiologia clássica? O que a gente já sabe de lá? A gente sabe que realmente, se você ativa o sistema nervoso simpático, você tem riscos muito grandes, por exemplo, de infarto, tá? Quando você ativa o vago mielinizado, ele protege o coração, nesse sentido de infarto. E aí tem vários estudos mostrando a atividade desse vago relacionada à proteção contra a saúde mental. Por exemplo, pacientes com depressão que fizeram terapia, não lembro qual foi a terapia, os que melhoraram, que tiveram redução de sintomas, depois eles iam aferir essa atividade vagal, eles viam que tinha uma melhora dessa atividade vagal, tá? Levando indícios de que realmente essa atividade vagal está relacionada à saúde. Outro ponto importante que eu queria dizer para vocês é se tem visto realmente que a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma medida do coração, o quanto que ele não bate como relógio, que o ideal é que o nosso coração não bata como relógio, está associado de fato à proteção. Isso está bem estabelecido. O da teoria polivagal ainda é uma teoria, tá? Ainda precisa de muitos estudos, ainda precisa estudar bastante, tá? Mas eu estou trazendo para vocês no intuito que vocês conheçam, tá? Então, de acordo com a teoria polivagal, dificuldades em regular o sistema social vai potencializar os sistemas autonômicos mais antigos, que é o simpático e o parasimpático não mielinizado, tá? Os sistemas mais antigos, apesar de adaptativos, resultam em dano ao sistema nervoso do mamífero, quando expresso por períodos prolongados. Então, isso aqui é só para mostrar o que o nervo vago controla, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que órgãos vocais, o coração e o pulmão, esse tudo é o vago ventral. Então, por isso que o vago ventral vai estar muito associado ao coração, à face, porque ele vai juntar outros nervos cranianos nesse sistema nervoso social, e ele vai atribuir exatamente o controle da face, do coração, pelo sistema nervoso, tá? E esse aqui, o estômago, o intestino, o pâncreas, isso tudo é pelo vago não mielinizado, tá? Aqui também vocês não precisam saber, mas é só para mostrar que eles saem de estruturas diferentes no tronco encefálico. Então, daqui sai o social e daqui sai o parasimpático. Esse tem a mielina, vocês lembram da mielina, né? Aquela bainha que envolve o axônio, que promove a condução saltatória. E esse aqui é o parasimpático não mielinizado. Essa teoria, Letícia, ela, se eu não me engano, ela foi proposta em 90 e blaus, 95, a primeira versão dela, se eu não me engano. E aí já tiveram vários updates dessa teoria, ele já propõe várias mesclas desse... Ele propõe o social, ele propõe o brincar, ele propõe mais uns cinco desses, tá? Então, já tiveram vários updates aqui, mas a ideia geral é essa, tá? Que ele acredita que as pistas de segurança no ambiente pode te levar a ativar um sistema nervoso social que leva à saúde física e mental, tá? E aí, quando você vai entender direito esse sistema nervoso autônomo, ele vê que é por esse vago ventral. Então, existem várias ideias de como ativar esse vago ventral e aí promover a saúde física e mental, tá? A ideia de que você consiga entrar
sem necessariamente precisar apenas da cognição, entrar pelo corpo, tá? Porque você pode entrar promovendo essas pistas de segurança, mas às vezes a gente vê, por exemplo, vocês vão ver que é muito individual o que você vai perceber como pistas de segurança ou não, a sua vivência individual, às vezes pode fazer com que você não veja tantas pistas de segurança, você perceba mais pistas de ameaça, e aí ele propõe uma alternativa de tentar entrar pelo corpo, ativar o vago com respiração, com postura, com o que você está escutando, tá? E aí a ideia é exatamente essa, que o coração, ele também controla o seu encéfalo, e o encéfalo também vai controlar o coração, tá? Então, se você consegue ativar aqui o vago, você consegue recrutar todo o sistema social, tá? A teoria polivagal é exatamente esse acoplamento entre o coração e o sistema nervoso, tá? E aí, gente, é só para mostrar para vocês que é o que ele acredita que o vago parasimpático faça. A bradicardia do medo, a morte em neonatos, como eu falei para vocês. Por quê? Porque como surgiu essa teoria? O Porges, ele estava estudando o vago e os papéis positivos do vago, do nervo vago, na atenção, na saúde física. E aí ele recebeu uma carta de um neonato falando assim, poxa, mas aqui, quando eu pego um bebê com uma bradicardia, ele tem uma chance muito maior de ter morte súbita. Então, tudo que é bom não pode ser bom demais, né? Ele escreveu isso na carta, e o Porges começou a se irritar com isso. Ele falou assim, como assim, gente? Tudo que é bom tem que ser bom pra cacete. Isso ele fala no livro, né? Não faz sentido. E aí ele veio com essa teoria, que tem realmente um vago que é do bem, digamos bem, que é o ativado pelas pistas de segurança, e um vago que vai te levar à bradicardia do medo, que vai te levar à dissociação, à imobilização, e aí no caso, a morte, tá? E aí ele separou o vago para o parasimpático, que ficou com todos os efeitos deletérios, e o sistema nervoso social, que ficou com todos os efeitos positivos do vago, tá? E aí aqui seria a teoria polivagal, tá vendo? Esse aqui seria a sua terceira reação, quando você já não tem mais o que fazer, que é ativar o parasimpático, que seria a imobilização. Depois, o simpático, mobilização para ação. E esse seria o mais recente, o que estaria relacionado com a saúde, que é o sistema nervoso social, tá? Para finalizar, aí veio toda essa proposta. Comportamentos que regulam o tônus vagal. E quando a gente está falando do tônus vagal aqui para o Porges, é esse vago mielinizado. E aí entrou mantras e orações, tá? Porque fazem vozes melódicas, regulam a face, e aí ele começa a mostrar que das mais diversas religiões, não importa se você vai ser budista, se você vai ser cristão, isso quem está falando é ele, tá? Não importa, no entanto que você mantenha mantras, orações e posições, você consegue ativar o vago. Aqui ele também fala respiração, postura, ele vai trazendo do islamismo, judaísmo, tá? O próprio yoga, isso tudo porque consegue que esses reflexos ativem esse vago, tá? Tá vendo? Aí ele mostra aonde que ele vai ativar com a postura, com a vocalização, com a respiração, como ele consegue ativar esse vago mielinizado, e esse vago, então, vai recrutar todo o sistema de saúde. Então, ele abriu uma porta muito grande para essas práticas milenares. Então, muita gente comprou essa ideia dele, tá? Mas aí eu já aviso para vocês que ainda está no começo, tá? Ainda é necessário um entendimento maior, tá? E aí, não muito maneiro, Augusto Fator, estou falando. E aí, não só isso, e aí ele entrou, por exemplo,
que a própria compaixão, ela também, o sentimento da compaixão é um sentimento que você consegue ativar aqui. Mas é papo assim, gente, como eu falei para vocês, 8 horas para a gente poder entender tudo o que acontece aqui. Mas de uma ideia geral, é isso aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, alguma crítica? Só estou vendo Júlia, Ingrid, Letícia e Augusto. 4. Somos 18. E aí, gente? É a hora de vocês, vamos lá. Ovo? Já vou então fechando aqui para botar o. Tô querendo saber mais. Letícia, eu tô muito engraçada. É porque não temos tempo, gente. Não temos tempo. Mas a ideia praticamente é essa. Depois vocês dão, eu posso até colocar. Eu tenho um inglês que é para terapia mesmo, que ele fala com um terapeuta e ele explica de uma forma, tá em inglês. Eu vou colocar lá para vocês darem uma olhada, tá? Essas aulas de 8 horas passaram a ser mais viável. Mas, gente, é porque assim, na verdade, a gente precisa entender, infelizmente, a gente precisa ter uma noção do básico, né? Então, não tem como eu dar essa aula para vocês se vocês não tiveram conhecimento de sistema nervoso autônomo, da parte clássica, do motor, né? Então, não tem como a gente ver isso aqui, porque aí vocês vão ser convencidos por qualquer pessoa. Então, a ideia é que vocês também consigam ter o olhar crítico, falar assim, ó, vou até aqui eu compro a teoria. Até aqui eu acho que não se aplica. E vocês só vão conseguir isso se vocês tiverem um entendimento do básico, entendeu? Porque senão qualquer pessoa vai vender qualquer coisa para gente. E não é isso que a gente quer, né? Aí vão vender, por exemplo, eu vou ativar, eu vou te curar de não sei o quê. Não é assim, né? Então, por isso que a gente pensa que o básico é necessário. A gente entender o básico, saber da onde que ele tirou isso, tá? Agora eu vou colocar a parte do nosso estudo dirigido. Espera aí. Vamos ver se vai. Eu tive que tirar essa para colocar essa aqui. Não, vou botar para vocês. Mas é só a nível de interesse, tá, gente? Isso não cai, não vai ser cobrado, não precisa saber de onde sai vago, ventral, nem nada disso, tá? Bom, então, para a gente falar do nosso estudo dirigido, alguém quer comentar do texto? Alguém que leu, quer fazer alguma colocação, o que achou, o que sentiu? Vamos lá, vamos participar, gente. Assim, os textos dos capítulos, né, do Sax são sempre muito interessantes, né? Eu li esse livro ano passado, que eu pedi como presente de aniversário, que eu estava muito curioso para saber mais sobre isso. E assim, ele é muito didático, né? Na hora de explicar os casos, e ele vai te envolvendo para você ir descobrindo, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa. Então, assim, ele é fácil de ler e ele acaba se tornando bastante interessante, né? Nesse caso da mulher desencarnada, você vê isso, né? Que é uma situação que você nunca parou para se imaginar como é estar assim, né? Sem ter sua própria Exatamente. percepção. É muito legal. E uma coisa que eu queria até, porque vocês serão futuros psicólogos. Eu sempre, quando eu leio um texto assim, eu penso na fisiologia, né? A neurofisiologista aqui. Mas o que vocês acham emocionalmente? O que acontece com uma pessoa que não sente seu corpo? Né? Eu fico pensando assim, o desafio, porque ele viu que, vocês viram que no começo do texto, o psiquiatra fala que ela está tendo conversão, que ela está histérica, e o sonho que ela teve antes dela, de fato, ter a consciência ali de que perdeu, ela tem aquele sonho premonitório, né?
de que algo tinha dado muito ruim, que ela não estava sentindo o corpo dela, e depois você... Pois é, mas não só você. Isso daí eu não vou poder nem te dar uma explicação, mas assim, científica. Eu posso pensar no sentido assim, bom, porque o que eu posso dizer para vocês sobre o cérebro, né? Que a gente tem vários bonequinhos ali funcionando no nosso cérebro de forma automática, sem a nossa percepção consciente. Na verdade, eles são muitos e a gente não sabe de nada, assim, quase nada do que está acontecendo aqui. O que vem para fora é muito pouco, mas o nosso processamento aqui, né, o que está processando, a gente sabe muito pouco. Então, não sei se já era um aviso, né, que automaticamente a informação, porque vocês viram que a informação sensorial da propriocepção, ela alcança o lobo parietal. Ela não estava mais alcançando. Então, já estava ali algo não funcionando. E aquele sonho dela tão real, sabe? Tão real. E é algo assim, ela nunca tinha tido sonho, né? Era uma pessoa que ele ainda até fala, olha, se vocês aí estão achando que ela era dessas, não, ela era uma pessoa forte da mente, né? Que ele fala forte da mente, ela nunca tinha tido sonho sobre isso. E é algo assustador, sabe? E quando a gente vê isso, e eu penso até quando o indivíduo ele tem essa imobilidade tônica, essa paralisia, de você não conseguir... Aí na imobilidade você manda os comandos motores e o corpo não obedece, né? Você tem essa dissociação do que você quer fazer e do que o corpo faz. E nesse caso, ela não recebe informação de como está o corpo. Então, literalmente, se a gente fecha os olhos, a gente sabe exatamente onde estão os nossos braços, as nossas pernas. Ela não tem essa percepção. E aí, como vocês viram no Cláudio, né, o nosso cérebro ele é plástico. Isso daí eu acho que é uma das características mais maravilhosas que a gente pode ter, né, essa plasticidade cerebral. E ela começa... Quando a gente vê no sistema motor, lembra que eu falei para vocês que o sistema motor é um sistema sensório-motor? Por quê? Porque ele necessita muito dessas informações sensoriais, né? Essas informações sensoriais são necessárias para a gente realizar movimentos voluntários, para a gente realizar ajustes posturais, né? Essas informações sensoriais são chaves. E aqui, no caso, ela para de receber a propriocepção. E aí ela vai ter que se utilizar da visão, né? Ela vai ter que estar num estado... E aí, quando a gente vai pensar na teoria polivagal, num estado de constante vigilância para realizar tarefas mínimas, né? Que por mais que ela consiga melhorar, você vê que conforme vai passando, os movimentos dela vai melhorando, mas se ela se distrair em um momento... Se ela vai conversar durante o almoço, ela quebra um copo. Ela se machuca a ponto de pressionar a faca de uma maneira muito forte. Então, ela tem que estar ali naquele estado constantemente de alerta, né? Então, a gente pensa o quanto isso dali não está influenciando a fisiologia dela. Será que ela consegue ver em algum momento pistas de segurança? Será que ela consegue, em algum momento, se sentir relaxada, sabe? Como é que está a fisiologia dela? E aí, outro ponto que eu também não trouxe para vocês é que quando você tem uma lesão das informações, isso eu posso trazer até na aula de emoção. Na verdade, eu mandei nos slides para vocês, porque o que a gente vai discutir muito é essas informações que estão acontecendo no nosso corpo, essas informações autonômicas, elas são essenciais para as nossas experiências emocionais, tá? Vem se mostrando que elas são muito importantes. As autonômicas, como estão as nossas vísceras, o padrão da frequência cardíaca, tudo isso chega no nosso encéfalo, nessa região que eu falei, que a gente vai ver, que é a ínsula, e ela é essencial para a gente experienciar a emoção, para a gente vivenciar a emoção. E tem um experimento mostrando que quando você tem uma lesão medular, né, e você tem... E dependendo da onde essa lesão medular ocorre, quanto mais para cima ela é,
menos é a sensação, a experiência emocional vivida daquela pessoa. Eu fiquei assim, chocada, e ainda te digo um pouco incrédula, né, sobre isso, porque, na verdade, era algo assim que é chocante, né? Você pensar que perder as suas aferências autonômicas pode influenciar de alguma forma a maneira como você sente, né? Os seus sentimentos. Então, no caso da propriocepção, não, porque a propriocepção, lembrando aqui, ela não é autonômica, tá? A propriocepção não é a informação das vísceras. Lembrando o que é a propriocepção? É a informação da sua musculatura estriada esquelética, da posição do seu corpo. E existe algo mais... algo que mais vai determinar o seu eu, quem você é você ter controle, saber do seu corpo, saber onde ele está, seu corpo, né? E por mais que ela visualmente consiga saber que o corpo é dela, é necessário ela sentir, ela não sente, né? Ela não sente, ela não consegue sentir que aquele corpo é dela. E aí muito se fala que, por exemplo, quando você está cego ou algum outro tipo de deficiência, você consegue lidar com aquilo. Mas como ela vai lidar com essa deficiência? Né? Que é como se o corpo... E ela fala exatamente isso, é como o meu corpo tivesse ficado cego e surdo. Né? Como se meu corpo tivesse ficado cego e surdo. Como explicar para o outro isso? Né? Então, vamos prosseguir. Bom, então, conforme vocês viram no texto, espero que todo mundo tenha lido, conforme vocês viram no texto, ele vai falar dessas divisões aqui, que vocês provavelmente viram com o professor Cláudio, né, que foi trazida por Sherrington em 1948, que é o quê? A gente teria a interocepção, e aí na interocepção, o que a gente está falando? Isso é importante para vocês saberem. Né? A interocepção está muito relacionada à emoção, tá? A gente está falando das vísceras. E quem vai regular o padrão de contração das nossas vísceras? É o sistema nervoso autônomo, esse sistema que a gente acabou de ver, tá? Então, essa percepção da condição fisiológica do nosso corpo, como está as nossas vísceras, a gente vai ver que está super relacionada com a nossa vivência emocional, tá? E aí ele falou na quimioceptiva, o olfato e paladar, a esteroceptiva, que seria o tato, e as diversas modalidades sensoriais, então dor, temperatura, tá? A teloceptiva, que seria as energias, a energia luminosa, tá? E as ondas sonoras, para audição e visão. E aí ele falou dessa aqui, proprioceptiva, que é o que vai o quê? Que vai com que a gente perceba a posição do nosso corpo, tá? Essa é a propriocepção. Então, gente, para ficar claro para vocês, propriocepção e interocepção é diferente, tá? Interocepção, a gente está falando do quê? Da fisiologia das vísceras, da condição fisiológica, tá? Muito relacionada... Essa informação, quando alcança o encéfalo, está muito relacionada à emoção. Já a propriocepção seriam receptores não que estão nas vísceras, nos músculos, tá? E isso se a gente não estuda, se a gente não sabe de alguém que teve essa lesão, a gente não vai ter a menor ideia de que existe, né? Parece tão óbvio se a gente fechar o olho, tapar o ouvido, que a gente sabe como está o meu pé, como está a minha perna. Eu não preciso ficar pensando na minha postura, né? É algo que é automático. O controle da minha postura é automático, né? E aí, gente, é só para lembrar, lembra que eu falei para vocês, esqueçam lá aqueles reflexos, né? Mas que eu falei para vocês desses receptores sensoriais que se encontram no músculo, um que é sensível ao estiramento e o outro que é sensível à tensão do músculo, dos fusos musculares e dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi. Então, são esses receptores, essas informações aqui que vão alcançar, né, o lobo parietal, é que vai levar a informação da posição do seu corpo,
tá? Então, seriam essas fibras proprioceptivas que estão levando essa informação por uma via aferente até o lobo parietal, que vai ser lesionada aqui no caso da Cristina, tá? Então, gente, esses 3 receptorzinhos aqui, que estão no músculo, tá? Lembrando, propriocepção e interocepção são diferentes, tá? Então, aqui a gente está falando da propriocepção, a gente está falando do sistema motor esquelético. Então, essas funções proprioceptivas, ela vai monitorar informações sobre a posição do corpo a partir dos receptores nos músculos, articulações e nos órgãos de equilíbrio. Sentimos que nosso corpo é característica nossa propriedade por conta dessas funções proprioceptivas, por conta desses 3 míseros receptores sensoriais nos nossos músculos, nos tendões e nas articulações. Então, por conta deles, por conta dessas informações provenientes desses receptores sensoriais, né? Esses receptores, eles vão ser neurônios que vão levar essa informação até o lobo parietal, através de quê? De sinapse, liberação de neurotransmissor, de potencial de ação. Isso tudo vocês já viram, estão carecas de saber. E essa informação que alcança o lobo parietal é que vai nos permitir perceber que o nosso corpo é nosso, que é de fato nosso, tá? Como vocês ficaram com bastante dúvidas entre eferente, aferente, ascendente, então essa aqui, gente, é uma via aferente, uma via ascendente que vai alcançar o quê? O lobo parietal. Então, aqui a gente vai ter esses receptores proprioceptivos, o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi, que vai ser estimulado devido a um estiramento, uma tensão muscular, vai emitir potenciais de ação, liberação de neurotransmissor, vai estimular esse outro neurônio, que vai estimular esse outro neurônio no tálamo, até alcançar ali o lobo parietal, tá? Levando o quê? Essas funções proprioceptivas, a percepção do nosso corpo. Aqui é só para mostrar para vocês o lobo parietal. Então, o lobo parietal, ele vai levar essas informações proprioceptivas, mas nós também temos córtexes associativos, onde você vai ter outras modalidades sensoriais ali sendo integradas. Vocês viram no capítulo que eles acharam que era uma lesão aqui, né? Que ela podia ter tido uma lesão aqui no lobo parietal. Então, as informações estavam alcançando, estavam chegando no lobo parietal, mas ele estava lesionado. Mas não era isso. O lobo parietal dela estava o quê? Perfeito. Mas ela estava lá, ela não estava zerada. Ela não estava recebendo informação sensorial dos músculos nenhuma, tá? Porque o que foi lesionado? As fibras proprioceptivas aferentes. Foram elas que foram lesionadas devido à inflamação, tá? Bom, aí, gente, E, gente, bora participar. Aqui, o que eu pedi? Faça uma descrição breve da história de Cristina, evidenciando o quadro agudo da doença. Então, vamos lá. Cristina, 27 anos, programadora de computador, casada, mãe de 2 filhos, é descrita como tendo isso que eu falei para vocês, uma mente e um corpo forte, inteligente, culta, é apreciadora de balé e de poesia. Teve poucos episódios de doença e nunca se lembrou de ter ficado acamada durante muitos dias. Por que isso era importante? Para não pensar que ela era hipocondríaca, que ela estava fazendo conversão histérica. Então, ele fez esse relato. Olha, ela nunca foi disso, né? Após sofrer fortes dores abdominais, verificou-se que tinha cálculos biliares, ficando internada para remoção da vesícula. No dia anterior à cirurgia, teve um sonho onde não conseguia sentir nem suas mãos, nem suas pernas, deixando cair tudo que lhe fosse solicitado segurar, ou sendo incapaz de dar um passo. Foi atendida por um psiquiatra que logo diagnosticou ansiedade pré-operatória. Cristina não mais passou a sentir as pernas nem as mãos por completo.
Não conseguia andar, nem segurar nada com as mãos, ao menos que se olhasse para eles. Perder a sensação do seu próprio corpo. Não conseguia mais se sentar, pois seu corpo cedia-se. Desenvolveu, em pouquíssimo tempo, uma estranha expressão facial, com mandíbula caída e sem postura vocal. Algo terrível havia acontecido com aquela mulher. Não consigo sentir meu corpo, eu me sinto esquisita, desencarnada. Era isso que a Cristina falava, tá? E isso aqui foi por quê, tá? Por quê? Foi devido a uma inflamação aguda, afetando o quê? As fibras proprioceptivas. Então, o Oliver Sacks, ele fala que ela teve uma perda no toque, nos nossos receptores, mas muito pouco, porque foi quase exclusivamente as fibras proprioceptivas. E ele falou que o diferencial dela foi exatamente isso, ter sido exclusivo nesse tipo de fibra, né? Porque não se tinha visto isso, tá? Então, gente, isso aqui nos mostra a importância dessa modalidade, da propriocepção, tá? E aí, quando ela fala, a paciente em questão perdeu a propriocepção, que outros sentidos foram utilizados para compensar o problema? De que forma? Então, ela usou o sistema visual, usou o sistema auditivo, o sistema vestibular. Ficou a mesma coisa? Vamos lá, gente. O que vocês leram? Quem pensou sobre o assunto? Não ficou, mas melhorou. Você lembra de algum? Do que você achou que melhorou? O que ela conseguiu fazer usando esses sentidos? Esses outros sentidos? Ela conseguiu voltar a ter uma postura, né? Quando ela se sentava, quando ela fazia as atividades dela, porque antes, com a perda da propriocepção e sem esses mecanismos, ela não conseguia parar quieta, ela não conseguia pegar as coisas direito e tal. Então, com esses treinos que ela fez, né? Tipo, com uma fisioterapia, com terapia. Ela ficou um ano em reabilitação, internada. E isso acabou possibilitando ela de retomar essas atividades e ser independente de novo, né? Isso é ótimo, né? A gente pensar nisso assim no ponto de vista que ela conseguiu pegar o ônibus, né? E até ele fala que as pessoas deviam imaginar, né? Dela pegando o ônibus, porque ela conseguiu retomar, mas não foi a mesma coisa. Não ficou a mesma coisa para a vida dela. Então, aqui eu trouxe para a gente até refletir, né? Ela não ficou normal como ela era antes. E ali é algo assim que no texto me toca muito, que ela começa a não... Ela fala assim, gente, será que um dia eu fui graciosa? Ela usa essa palavra, né? Porque o relato é que os movimentos delas parece teatral, robotizado, ela não consegue ter uma postura natural. E aí ela fala com o Oliver Sacks, né? Ela fala, poxa, será que alguma vez eu fui graciosa? E aí ele traz vídeos para mostrar como ela era antes de acontecer isso, né? E a gente, o texto é pequeno, mas a gente consegue perceber a luta dela, o sofrimento dela por passar por isso e a superação, né? A superação de conseguir voltar a trabalhar, e ela diz que até ela é programadora de computador. E, no caso, ela não usava mais pelo tato, né? Ela não digitava mais pelo tato, era pela visão. Então, ela tinha que ficar vendo letra a letra, onde estava o dedo dela. Então, é muito impressionante. E aí a gente pensa, ela consegue fazer todas essas coisas? Consegue. E isso é o ponto que a gente reflete, né? Mas só sob o poder de uma enorme vigilância. E a gente sabendo que nós precisamos de segurança, nós precisamos nos sentir seguros, protegidos e relaxados, né? A nossa fisiologia precisa disso. E
E quando que a Cristina vai se sentir assim? Porque todas as atividades diárias dela, ela precisa ter uma enorme vigilância. Ela precisa olhar para tudo, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo. Por exemplo, se ela estivesse comendo enquanto conversava, ou se sua atenção estivesse em outra parte, ela agarrava o garfo e a faca com uma força tremenda. Suas unhas e pontas dos dedos ficavam sem sangue, com a pressão. Mas se houvesse uma atenuação daquela pressão dolorosa, ela podia derrubá-los de imediato, por falta de energia. Ao segurar, não havia um meio termo, não havia modulação alguma. Ou ela ficava segurando com uma força terrível, ou ela deixava largar e deixava cair, caso ela não tivesse com atenção ali, tá? Então, tudo que ela consegue fazer é sob o poder de uma enorme vigilância. Aí o Augusto está falando aqui, sim, parece que ela nunca realizou aqueles movimentos e atividades antes. Deve causar uma crise existencial enorme, enorme. E eu penso nela como mãe também, né? Porque ali não fala muito, mas imagina ela como mãe, o que isso, ela ter perdido a propriocepção, ela não conseguir sentir seu corpo, ela tem que estar, porque ela não vai estar vigilante, ela precisa estar vigilante a ela, ao corpo dela, porque o corpo dela não sabe que é ela, entende? O corpo dela não avisa para ela que, olha, eu sou seu, sabe? Eu estou aqui, ele não está avisando. Então, o quanto que ela vai perder de informação no ambiente, porque ela precisa estar atenta ao corpo que é dela, né? Porque a gente vive tanto no automático que às vezes a gente vai na terapia e fala assim, olha para o seu corpo, olha para você, porque a gente vive no automático, a gente está recebendo as nossas aferências proprioceptivas. Às vezes a gente precisa do trabalho ao contrário, a gente precisa parar, se olhar, se ver. Ela não, ela tinha uma vigilância enorme para ela precisava focar nela. Então, como aquilo deve ter afetado ela como mãe, como profissional, como mulher, né? Então, essas coisas eu fico pensando, e saber que ela não teve melhora. Ela perdeu e foi isso, né? Ela teve que se adaptar à vida. E algo que o Oliver Sacks falou, e que é importante, a vida se impõe, né? E foi isso que aconteceu, ela teve que se adaptar ali. Só que eu fico curiosa, porque ele fala tanto do tratamento da fisioterapia que ela fez com os médicos, mas em nenhum momento, e sempre quando a gente fala na psicologia, eles perguntam, mas teve algum tratamento psicoterápico? Teve... E a gente não sabe, né? O Augusto falou... isso eu já li. Tá. E aí um outro. 3 meses depois, né, que teve a crise aguda, mais 3 meses depois, surpreendi-me ao vê-la elegantemente sentada. Elegantemente demais, estatuesca, como uma bailarina fazendo pose. E logo percebi que seu modo de sentar era realmente uma pose, adotada e mantida de maneira consciente ou automática, uma espécie de postura forçada, deliberada ou teatral, para compensar a contínua ausência de uma postura genuína, de uma postura natural, tá? E aí a gente vê que a propriocepção, ela está relacionada a muitas coisas, né? Eu falei dos movimentos voluntários, porque enquanto a gente está fazendo as informações proprioceptivas da força que a gente está para segurar um copo, enfim, elas estão sendo ali online enviadas. Ela não está recebendo isso, ela precisa olhar, ela precisa ver. Para você manter a postura, a mesma coisa, né? Os nossos músculos, a gente tem essa informação proprioceptiva. E vocês veem que até na fala. Então, muito se acha que a gente regula a nossa fala por conta da nossa audição, mas não é. A fala, né, nossa tonalidade, ela também é regulada pela propriocepção. Então, ela também vai perder a naturalidade com que ela fala. Gente, isso é uma experiência, sim, que é difícil até de pensar, né? Então, aqui ela fala outra coisa que ficou, né? Então, ela passou a executar, ela conseguiu voltar a trabalhar, a ter a sua independência diária, mas o que foi ficando nela? Essa postura, né, robótica, a sua voz. Então, Cristina, de início, ficara quase muda. Também a voz era projetada, como de um palco para uma plateia. Era uma voz estudada, teatral.
tá? E aí, o que aconteceu com o seu rosto? O rosto também permanecia flácido e inexpressivo. Então, veja, gente, e a gente vai ver o quão importante a gente expressar as emoções, né? Expressão facial, a gente ter as expressões faciais de acordo com a emoção que a gente está vivenciando. E o quanto é disruptivo, por exemplo, a gente sentir uma emoção e ter que esconder, inibir, usar recursos cognitivos para que a gente não expresse aquela emoção que a gente está sentindo. Né? Isso é muito prejudicial, né, para a fisiologia. E a Cristina, por mais que ela sinta, ela não expressa nada pelo rosto. O rosto dela ainda está flácido, por conta da propriocepção. Então, vocês veem como tudo é integrado e como tudo é importante, tá? E aqui eu trouxe, e que é algo assim bem marcante, né, do texto, que ela fala exatamente como, depois de tanto tempo, será que ela não se sentia mais como desencarnada? Será que isso tinha aliviado um pouco? E aí ela fala, a resposta é nem um pouco. Ela ainda sente, com a persistência da perda da propriocepção, que seu corpo está morto, que ele não é real, que não é dela. Ela não pode apropriar-se dele. Cristina não consegue encontrar palavras para descrever esse estado e só pode usar analogias derivadas de outros sentidos. Sinto que meu corpo está cego e surdo para si mesmo. Ele não tem o senso de si mesmo. Cristina não dispõe de palavras diretas para descrever essa privação, essa escuridão sensorial, aparentada com a cegueira ou a surdez. Ela não tem palavras e nós também não. E aí ele vai falando que a sociedade carece de palavras e de compreensão para estados como o de Cristina, tá? E aí ela fala, isso aqui é só depois vocês peguem, quando vocês forem relerem o texto, isso aqui eu coloquei só para vocês entenderem, né? Porque ele vai falando desses termos aqui, eu não sei se todos vocês sabem, então eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Bom, aí a gente já entra no neurônio espelho. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a Cristina? Além do Augusto? O que vocês acharam? Só tem você, hein, Augusto, aí. Vamos lá, povo. Não, professora, tudo certo. Tá bom. E aqui nos neurônios espelhos, quem lembra o que eu já marquei aqui para vocês? Essa aqui, então, tudo ok, Ingrid? Então tá. Aqui nos neurônios espelhos, eu já marquei a resposta correta, tá? Então, os neurônios espelhos, eles são importantes para a propriocepção? Não, tá? Júlia está falando, só posso dizer que é um relato muito impactante, muito, muito mesmo. Por isso que é interessante para vocês lerem depois com calma, não deixem de ler não, quando tiverem um tempinho. Desconectem do Instagram, do Facebook, dos stories. Aí deem uma lidinha, porque é rápido, assim, acho que em 15 minutos vocês leem, tá? E tem bastante coisa lá, ela fala que, como ela ficou com um pouco do tato, ela adora ir em carros em alta velocidade, com as janelas abertas, para poder sentir só o vento no seu corpo. Então, deem uma lida com calma, tá? A Cris está falando que eu tenho, professora, mas vou mandar por e-mail porque é um relato de uma paciente. E vai ficar grande explicar aqui. Ah, tá bom, Cris. Então manda sim, manda por e-mail, tá? Então, aqui, gente, é só para a gente lembrar o que seriam os neurônios espelho. Então, como a gente viu, os neurônios espelhos, eles são neurônios motores, certo? Que disparam tanto quando o macaco realiza uma ação, quanto quando o macaco observa a ação sendo realizada, tá? Por quê? Isso é importante por quê? Porque isso seria a base para a gente entender, compreender a ação do outro.
também seria a base, por exemplo, e aí quando a gente vê que esses neurônios espelhos também podem estar em estruturas emocionais, como a amígdala, lembrando que não é a amígdala daqui, é a amígdala cerebral e a ínsula, a gente também vê que existe, esses neurônios espelhos são importantes para o entendimento da emoção vivenciada pelo outro, tá? E no caso do neurônio motor, ele é tão crucial, exato, Augusto, comportamentos empáticos. Ele é tão crucial, esses neurônios espelhos, por quê? Porque eles vão ligar a percepção com a ação. Então, o que, que você percebe no outro e na ação do outro? E aí ele também está relacionado, além do que o Augusto falou, com a empatia, com os comportamentos empáticos, mas com a imitação, né? Que isso vai... A gente viu aquelas fotos lá desde de bebezinho, a gente ativando esses neurônios espelho, tá? Bom, e aqui são perguntas bem simples, né, sobre o sistema nervoso autônomo, qual seria a função básica do sistema nervoso autônomo. Então, como a gente falou exaustivamente, a função básica, o cerne do sistema nervoso autônomo é manter a homeostase, tá? Através de quê? De ajustes autonômicos, ajustes nas respostas fisiológicas, frente a mudanças no meio externo, tá? Então, e aí quando a gente pensa em mudanças no meio externo, vocês que estão na psicologia, eu que trabalho com emoção, eu penso logo na emoção, tá? Na segurança, na ameaça e nos ajustes fisiológicos que a gente vai ter frente a esses contextos, tá? E aí, quando a gente pensa no sistema nervoso autônomo, a gente precisa pensar, e isso é a resposta de vocês, para mim, é nessa interação do hipotálamo, que vai regular lá os neurônios autonômicos na medula espinhal e no tronco cefálico, com o sistema límbico, que a gente fala aqui que é a amígdala. Não é a amígdala daqui, é a amígdala cerebral, tá? Por quê? Porque aí a gente começa a entender como a emoção ela é capaz de influenciar o sistema nervoso autônomo, a fisiologia, tá? E é só o sistema simpático? Não. É todo, é o parasimpático e o simpático. E se a gente pensa na teoria polivagal, é o social, o simpático e o parasimpático. A emoção ela vai recrutar todos os componentes do sistema nervoso autônomo, certo? E aqui, só para a gente, que eu acho que seria o mais importante, né, a gente saber o que está acontecendo no trato gastrointestinal, no coração e na pupila, em ambos estes sistemas. No simpático, né, a gente tem a dilatação da pupila, né? A gente tem o aumento da frequência cardíaca e a gente tem a inibição do quê? Do trato gastrointestinal, porque a gente está mobilizando energia para lutar e fugir, de uma forma geral, para fazer um exercício, tá? Já no parasimpático, a gente vai ter o quê? Bradicardia, constrição da pupila e o quê? E estimulação do trato gastrointestinal, certo? E aqui, por fim, eu perguntei se todas as atividades eram antagônicas e a gente viu hoje que não, né? A gente viu que tem vísceras que só vai ser inervada pelo simpático, é exclusiva, e a gente viu que eles podem atuar também de forma sinergista, como acontece no ato sexual masculino e feminino, tá? Esse era o nosso estudo dirigido de hoje. Ó, hoje acabei até mais cedo. Vocês querem perguntar alguma coisa da questão que eu passei para vocês, estão com dúvida, ainda vão ver, estão com dúvida até agora do conteúdo, a gente está acabando o conteúdo agora, a gente vai entrar na próxima aula no módulo de emoção, tá? Podem falar, vou até fechar aqui. Não, ninguém conseguiu responder ainda, eu acho que ainda não recebi de ninguém. Mas é só se vocês estão com dúvida, vocês sabem o que é para botar, vocês ficaram com alguma dúvida nesse conteúdo, qual o feedback que vocês têm, vocês já me falaram, né, do que eu dei para vocês, que foi bioeletrogênese, e agora essa parte, vocês acharam essa parte mais difícil, né? Então, é esse o feedback. O que vocês acharam? Vocês estão conseguindo assistir os vídeos que estão lá no YouTube? Vamos lá.
Peraí, gente, vou tirar do YouTube. Peraí. Pronto. Pronto, tirei do YouTube. Deu para responder, mas esse foi mais difícil mesmo. Esse é o Augusto. Mais alguém? Pessoal, essa é a hora. Se não fosse sua ajuda na última aula, se não fosse aquela parte que eu mostro da interação, vocês não iam conseguir sacar que era ali, é isso? Não, foi mais que você explicou o que você queria na questão exatamente, que eu estava muito perdido nesse módulo. Eu acho que algumas outras pessoas aqui também estavam perdidas igual. Eu estava achando que era para falar de neurônio espelho, essas coisas assim, sabe? Acho que eu fiquei bem tenso. Ah, tá. Mas é porque, então, o sistema motor, né, como eu falei para vocês, é o sistema motor somático. Quando a gente está pensando em neurônio espelho, a gente está pensando em neurônio espelho, mas no sistema motor somático, tá? Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, aí é outra coisa, seriam as vísceras. O que a gente vai ver a partir de agora é que a emoção, né, que é diferente do sentimento, quando a gente vai falar emoção do ponto de vista da neurociência, a gente vai ver que ela tem uma interação muito grande com o sistema motor somático, porque a emoção ela leva a predisposição para agir, a ação, né? Então emoção e ação tem tudo a ver. Então a gente tem um sistema aqui, ó, no encéfalo, que é o sistema hemomotórico, que é emoção com ação. E aí a gente pensa em comportamentos de defesa, de interação social, a gente pensa nisso. E a gente tem uma outra parte da resposta emocional, que é como estão as nossas vísceras. E aí é o sistema nervoso autônomo, tá? Os neurônios espelho, o sistema motor tem a ver com emoção? Tem. Mas a minha pergunta não foi sobre o sistema motor somático. Foi sobre o quê? O sistema nervoso autônomo, que é também um sistema motor visceral, tá? Então, essas duas divisões seria importante que vocês diferenciem. Por isso que não era o neurônio espelho, porque o neurônio espelho não está relacionado com o sistema nervoso autônomo, tá? Ele está relacionado com a ação e com a percepção dentro do sistema motor somático, tá? E quando a gente pensa na emoção, o que vocês precisam entender é isso. Por que a gente estuda o sistema nervoso autônomo na psicologia? Porque a emoção tem um papel fundamental. Toda a sua fisiologia, ela tá a resposta emocional, ela é dada por alterar a sua fisiologia, não só o seu comportamento, a sua fisiologia também, tá? Então, ali a gente vê o quanto o sistema límbico interage com o hipotálamo, né? E na amígdala, na verdade, interage com o hipotálamo e o hipotálamo inerva, ele vai fazer sinapse diretamente com esses neurônios autonômicos na medula e no tronco, tá? Aí por isso que eu tô nervosa, eu tô com aceleração da minha frequência cardíaca, eu tô suando. Por quê? Por conta dessa conexão, porque senão, né, você só ia ter reflexos ali sem uma participação emocional, e não é isso que acontece. Bom, peraí. Ingrid botou aqui, eu estou um pouco confusa ainda sobre o que colocar, mas acho que revendo a última aula, eu acho que vou conseguir. Então, Ingrid, o que vocês vão ter que colocar, porque um ponto importante, nós não vamos perguntar, o Cláudio preferiu não perguntar sobre nada sobre o sistema motor. O que eu queria perguntar foi o que eu falei até para o Augusto. Eu queria perguntar sobre os neurônios espelho também. Mas ele falou assim: pô, vai ficar muita coisa, vocês já estão assustados com o meu conteúdo. Você, vai ficar muita coisa. Então a gente pensou, vamos ficar só no sistema nervoso autônomo. E o que eu pensei, para não ficar perguntando detalhes fisiológicos que muitos talvez não interessem a vocês saberem, vocês precisam ter o conteúdo de uma forma geral. Eu fiz assim, aonde que a emoção consegue regular o sistema nervoso autônomo? O que vocês precisam dizer especificamente seria o quê? A conexão da amígdala, que é uma estrutura
uma estrutura subcortical relacionada com a emoção, e aqui ela faz detecção de ameaça. Vocês vão ver na próxima aula. Ela faz detecção de ameaça, tá? Ela se ativa para várias emoções, ela está relacionada com medo. É a conexão da amígdala com o hipotálamo. É aquele slide mesmo que tem amígdala e hipotálamo. Então, a amígdala vai perceber a emoção, que vai se conectar, vai mandar eferências para o hipotálamo, vai se conectar com o hipotálamo, e o hipotálamo vai lá e vai passar todas essas informações para os neurônios autonômicos, que estão na medula. E aí você vai ter uma resposta para o seu coração, uma resposta para o seu trato gastrointestinal, para a sudorese, através dessa conexão. Então, você vai ter e é dessa maneira que a sua vivência emocional, a detecção de emoção, ela consegue modificar a sua fisiologia. É através dessa conexão, tá? Júlia, pode enviar, sim, dúvidas por e-mail, com certeza. Júlia, mas sobre o conteúdo estou achando muito relevante. Você apresentou uma abordagem sobre o sistema motor que eu ainda não tinha visto. Pois é, que bom que você gostou. A ideia era trazer algo que fosse mais aplicado para vocês. Mas, então, os vídeos vão ficar lá, deem uma olhada, tirem dúvida, porque às vezes é só questão de nomenclatura. De eu chegar, como eu falei para o Augusto, olha, isso está nesse conteúdo, isso está nesse conteúdo. Ambos têm a ver com emoção? Tem. Mas se eu estou falando de sistema nervoso autônomo, eu estou falando das vísceras. Eu estou falando da fisiologia. Não estou falando do sistema motor somático, que é o neurônio espelho. Onde está cada coisa? É mais nesse aspecto. E isso é só falando, tirando dúvida, questionando, tá? Certo? Tá bom, Augusto, vou esperar, vai ser o primeiro. Alguém mais tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Tá bom. E, 18 pessoas hoje, hein? Olha bem. Se não tiver o pessoal na próxima aula, eu não gravo não, hein? Vamos ver se todo mundo conseguiu o estágio hoje, rapaz. Espero que todo mundo tenha conseguido o estágio hoje. Então tá, gente. Então, eu espero o e-mail de dúvidas de vocês, tá bom? Beleza, Cristi. Textão. Parece